Olá, muito boa noite para você. Está no ar mais um Câmara Esportes pela Rádio Legislativa FM e também pela TV Câmara Pouso Alegre. A partir de agora, você fica atualizado aí com as informações, a rodada do final de semana, tem notícias do Pouso Alegre e muito mais no Câmara Esportes, né, Guilherme? É isso aí, muito boa noite para você que nos ouve, nos assiste, que nos acompanha do Xingu ao Himalaia. Vamos falar de esportes. E vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Pousão empata, termina líder do grupo 6 e já conhece seu adversário no mata-mata da Série D. Confira os resultados do final de semana e as tabelas atualizadas das séries A e B. Giro de notícias com o mercado da bola no globo terrestre. Casos curiosos do futebol e ainda narrações inesquecíveis. Está no ar o Câmara Esportes. Muito bem, de volta com o Câmara Esportes e a gente começa o programa de hoje, Guilherme, falando do Pousão. Como de praxe, né? Falando do PAFC. Classificado, terminou líder, né? A primeira fase da Série D, que o Pouso Alegre disputa pela primeira vez. Importantíssimo. Empatou sábado. Importantíssimo, empatou. Isso. Apesar do empate, o Bahia de Feira também ajudou a gente, né? Empatando Isso. com o Nova Venécia dentro de casa. E isso fez com que a gente terminasse o grupo terminasse essa fase de grupos líder com 26 pontos, 2 pontos à frente do Bahia de Feira. Isso é importante para a gente chegar com moral no mata-mata, né? Isso, com as vantagens, né? Lembrando, o Pouso Alegre empatou em 0-0 com o Real Noroeste. Lá, vale frisar, né? O jogo foi fora. Foi fora de casa. E agora, Guilherme, vamos, antes de falar, né, vamos passar da como que foi o final de semana, né? Do próximo jogo do Pouso Alegre, o final de semana. Nós tivemos nesse final de semana a 14ª rodada, né, do Brasileirão Série D. No grupo do Pouso Alegre, o grupo 6, a rodada foi aberta no sábado, Bahia de Feira 1, Nova Venécia 1, lá na Bahia, na Arena Cajueiro. Né? No sábado também nós tivemos Inter de Limeira 0 e a Caldense que acordou. Tava no finzinho, só a rapa do tacho resolveu cair, mas cair atirando. 1-0 na Inter de Limeira lá em São Paulo. Último jogo, né? E valendo única mais nada, vitória. Valendo mais nada, resolveu ganhar. Placarzinho magro, 1-0, mas ganhou. No sábado também nós tivemos o RT 2, Ferroviária 0, lá no Zama Maciel, né? Ferroviária que começou o campeonato descendo 8-0 na própria URT, né? Assustou todo mundo, né? A gente assustado. Virou em nada. E para fechar a rodada também no sábado, Real Noroeste 0, Pouso Alegre 0, lá no estádio Água Branca, na casa do Real Noroeste. Assim, Guilherme, terminou a primeira fase, o Pouso Alegre com 26, Bahia de Feira com 24, Real Noroeste com 23 e também classificado o Nova Venécia com 22 pontos. E agora o Pouso Alegre foi importante, né, ele classificar em primeiro, porque agora ele tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Né? Era importante pra gente classificar em primeiro ou em segundo, né? Que a gente teria essa vantagem de decidir em casa. Mas você classificando em primeiro, você ganha uma moral, né? Isso, agora o Pouso Alegre vai jogar... Você vai forte pro mata-mata. Pro mata-mata. O Pouso Alegre conheceu, né, o seu próximo adversário, com certeza, que é o Operário, lá de Várzea Grande, no Mato Grosso. O Operário é um clube tradicional, né, do Mato Grosso. Primeiro jogo, né, vai ser no domingo que vem, está só aguardando a confirmação da CBF, né? O horário às 11 horas da manhã no domingo. Operário e Pouso Alegre tem que fazer um resultado bom lá, né, Guilherme? Com certeza, se já voltar com um empatezinho já tá ótimo. Já tá ótimo, se conseguir a vitória, melhor ainda. Jogo difícil, calor, né? Vale lembrar lá essas adversidades do clima. Isso. Lá é um calor
quente, né? Vamos falar terrível. O dicionário correto. Se tiver num dia bem quente, se tiver num dia quente, né? Então, voltando com o empate, a gente crê que já é um ótimo resultado, né? Isso. Mas aí, se voltar com a vitória, melhor aí seria ainda, melhor né? ainda. Ninguém falava que a gente ganhava da Ferroviária lá dentro, né? E a gente ganhou de 1-0 lá. Depois, na outra semana, o jogo provavelmente vai ser aqui no sábado, às 5 horas da tarde. Aí o detalhe, Pouso Alegre precisa, né, vencer o time do Operário nessas duas disputas. Lembrando que 2 resultados iguais leva a partida para os pênaltis. A última vez que o Pouso Alegre disputou pênaltis não foi muito agradável, né? O jogo em si foi um baita de um jogo. Curitiba. Jogou de igual a igual contra o Curitiba, mas faltou o detalhe ali, Acabou batendo na trave. Literalmente. Literalmente 2 vezes. Literalmente. Né? Mas vamos lá. E um detalhe também para quem gosta das curiosidades aí, né? De fazer as estatísticas, as mandingas. O Pouso Alegre pode pegar um novo velho conhecido, vamos dizer assim, na próxima rodada, caso passe o Operário de Várzea Grande. Quem seria? Paraná Futebol Clube. Paraná. Que foi eliminado aqui dentro de casa pela Copa do Brasil, naquele jogo de 2-0. 2-0, com gol do Eberê, né? Gol do Eberê, que deu mais de 12 mil pessoas no Manduzão. Isso porque no outro chaveamento, o Paraná joga contra o Cascavel. Então, se o Pouso Alegre passar do Operário e o Paraná passar do Cascavel, nós teremos esse reencontro agora na Série D. De Pouso Alegre e Paraná. Vamos torcer, né, para que o Pouso Alegre consiga aí bons resultados contra o Operário. Lembrando, gente, que agora são 4 mata-matas, né, Guilherme? Sim. São 4 mata-matas até a grande final, mas o Pouso Alegre vai ficar atento agora porque precisa ganhar, precisa passar por 3 mata-matas. Sim. Né? Primeiro vai ser aquele que vai dar direito às oitavas de final, depois quartas de final, e aí os 4 times que estiverem na semifinal estarão garantidos na Série C do ano que vem. Então é importante Pouso Alegre conseguir esses resultados. É isso daí. Com o apoio da torcida. Aqueles que, né, por um motivo ou outro, deixaram de estar nos últimos jogos do Manduzão, a gente faz aqui, né, o convite e convoca para todos vestirem o manto lá do Dragão e irem apoiar o Pouso Alegre nesse momento, porque agora é jogo decisivo e a torcida nossa faz a diferença. É isso aí, Juliano. É um jogo histórico, né? Jogo histórico. Primeiro mata-mata do Pouso Alegre na Série D, então é motivo sim para encher a casa. Isso. Para encher a casa. Quem sabe bater o recorde da Copa do Brasil. Quem sabe, né? Mostrar pro Operário quem é a nossa torcida. Isso. Já pensou eles virem chegando aqui, quem sabe, se Deus quiser, precisando fazer o resultado, né? Uhum. Talvez tenham tomado um empate ou uma derrota lá, e eles dão de cara com a torcida do Dragão, né? Gritando o tempo todo, empurrando o time. Então é importantíssimo, caso essas datas se concretizam, no dia 30, sábado, às 5 horas da tarde, vamos horário todos... muito bom, né? Muito bom, vamos todos pro Manduzão mostrar o nosso apoio ao Dragão. Dragão do Mandu. Isso mesmo. É isso, Juliano? É isso mesmo. Assim a gente encerra a parte do programa aqui falando sobre o Pouso Alegre, Guilherme. E agora vamos para Série A. Série o seu A. time ganhou, Juliano. Campeonato Brasileiro ganhou nada. Ganhou nada? Corinthians ganhou nada. É mesmo? Achei que tinha ganho. Não ganhou. O que aconteceu? No sábado nós tivemos, né, Ceará e Corinthians, o jogo dos golaços, Guilherme. Mas teve ruim pro Corinthians. Teve ruim pro Corinthians. O Corinthians abriu o placar aos 3 minutos com Roger Guedes, com um gol de fora da área. Aquele gol que a torcida do Ceará falou, eles estão inspirados. Porém, o Ceará também estava inspirado. Estava e ainda muito mais inspirado, porque acabou fazendo 2 golaços ainda no primeiro tempo, virando o jogo, e matou com o terceiro gol, 3-1, né? No sábado, jogo que foi às 21 horas no estádio do Ceará. É uma bela de uma sapatada. Isso. Eu não posso falar nada porque a gente vai falar disso ainda. O Corinthians com o Vasco tomou uma dessa. O Vasco também, né? Tomou uma dessa também, de 3-1. O Corinthians ainda bastante desfalcado, né? Muitos jogadores machucados e agora médico, aguardando as liberações
dos novos contratados, que nós vamos falar daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, do esporte. isso. Né? Mas vamos repassar, Guilherme, os resultados de Por favor. sábado. Atlético Paranaense recebeu o Internacional, ficaram no 0-0. O Flamengo conseguiu aí manter o ritmo, rapaz. O Dorival parece que conseguiu O Dorivalzismo mexer está chegando com tudo. nos ânimos do time que, após classificação Libertadores, Copa do Brasil, venceu o Curitiba por 2-0. Avaí 1, Santos 0. Na ressacada. O Corinthians nós falamos. Não, mas eu vou repetir. Na Série B eu também te dou o direito de repetir. Beleza, pode falar. Ceará 3, Corinthians 1 no Castelão. No Castelão. Um jogão, viu? Um jogo aqueles jogão gols. pra Quem parte não acompanhou, do Ceará. né? A gente vai estar vendo na TV aí, quem está acompanhando a gente, os golaços que foram marcados Com certeza. nesse jogo aí contra o Ceará. Juventude, no domingo, às 11 da manhã, empatou em 0-0 com o Goiás. Duelo de verdões, né? Isso. Jogo às 11 horas da manhã, com um pouco de calor, né, Guilherme? Deve ser difícil. Daqui a pouquinho nós vamos falar também. Olha só, nós estamos dando spoiler hoje aqui. É bom. Hoje, nas curiosidades do spoiler, nós vamos falar aí de jogo que aconteceu meio-dia e meio, Nossa. embaixo de um calor de mais de 30 graus. Talando mamona. Tem gente que já até sabe qual jogo que é esse, de Copa do Mundo. São Paulo 2, Fluminense 2. Esse que foi considerado, pra mim, o jogo da rodada. O jogo da rodada. né? Dois né? grandes times. Dois grandes times. Botafogo 0. Botafogo perdeu mais uma em casa para o Atlético Mineiro, que agora é líder provisório. Provisório, porque o Palmeiras está jogando agora Nesse momento. com o Cuiabá e dependendo, se empatar, encosta no Atlético em número de pontos, mas aí tem os critérios de desempate. Né? E se ganhar, fica 2 pontos na frente. Na frente. Atlético Goianiense em casa perdeu para o Fortaleza. Fortaleza que ganhou mais uma. O América Mineiro não foi o dia, né, de muitos times aí que jogaram em casa, acabaram perdendo, né? O América perdeu também do time de Bragança Paulista, Da cidade da linguiça. A cidade do pão com linguiça lá, que é muito bom, né, Guilherme? Já diria o Ratinho, né? Isso, muita gente, né, quem passa por Bragança Paulista tem que ir lá passar em algum restaurante para experimentar o pão com linguiça, que é sensacional. E agora jogam Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras pressionado pelo Galo aí, já que, né, tá bem embolado à frente ali, né, Guilherme? Vamos passar a tabela do campeonato, né? Dados os resultados pelo Da Juliano. classificação, né? Classificação. Falei tabela, mas é a classificação. Atlético Mineiro puxando essa fila com 31 pontos. Palmeiras, até agora, 30 pontos, podendo encostar ou até passar o Atlético. Corinthians com 29 também no retrovisor do Palmeiras. E no outro retrovisor está o Internacional também com 29 pontos. Fluminense em quinto lugar com 28 e o Atlético Paranaense também com 28 pontos. Agora 3 times aqui com 24 pontos. Flamengo, Bragantino e São Paulo. Santos em décimo lugar com 22 pontos. Agora uma porrada de time aqui com 21 pontos. Botafogo, Avaí, Goiás e Ceará. Do 11º ao 14º lugar. Cuiabá e Coritiba em 15º e 16º com 19 pontos. E abrindo a zona da degola, o Ameriquinha, carinhosamente chamado por nós de Ameriquinha e de muitos outros, né? Abrindo a zona de rebaixamento com 18 pontos. Atlético Goianiense com 17, Fortaleza saiu da lanterna com 14 pontos e o Juventude com 13. Destacando que Fortaleza ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense lá, com a grande atuação de Fernando Miguel, olha só, ex-goleiro vascaíno, que no Vasco não tinha umas grandes atuações dessa, né? Mas casos passados. Então aí o Brasileirão, que tem rodado agora no meio de semana, né? Com tudo embolado lá em cima, viu? Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense. Diferença aí de 3 pontos. Equilibradíssimo. Equilibrado. Agora, será que vão conter a chinha do Palmeiras, né? Palmeiras que foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo, né, na semana passada. Saberás. Com mais um pênalti perdido do Rafael Veiga. 2, né? Veiga.
Desse jeito não vai pra seleção, não, Veiga. Tem que acertar os pênaltis. Parece que o Tite tinha razão. Mas tudo bem. Mas e vamos o que lá, não é um está grande jogador, equilibrado. mas acontece, com certeza. Né? E o que não está equilibrado é a Série B. Série B. Porque o Cabuloso disparou. Aproveitou o tropeço do Vasco. E? Que estava na cola, estava a 4 pontos apenas. O Vasco que... Vou me solidarizar com você. Não sei nem se eu falei certo a palavra. Levou também uma sapatada. Do Sampaio Corrêa. De forma igual. De forma igual. 3-1 também. 3-1 pro Sampaio Corrêa em cima do Vasco, gente. Lá no Castelão, Maranhão. Casa do Sampaio Corrêa. O Vasco com alguns desfalques, né? Começando no gol. O Nenê se recuperando. Jogadores tomaram, né, o terceiro cartão amarelo. Então o Vasco foi com aquele mistão, vamos dizer assim. E o técnico já não ajuda muito, né? O técnico, alguns torcedores do Vasco estão chamando ele de estagiário. Já está sofrendo uma pressão muito grande. A torcida fala que não se coloca estagiário para assumir uma responsabilidade dessa, né? Ele que era, se eu não me engano, auxiliar técnico do Flamengo, né? Se eu não me engano, por isso que chamam ele de estagiário, né? Faz umas mudanças no time no meio do jogo suspeitas, ninguém entende nada. Estranho, aquelas mudanças que você não entende. Aquelas mudanças que você não entende. Só o técnico. O técnico que faz isso. Né? E é por isso que está sendo pressionado, né? O Vasco com o Zé Ricardo estava começando a guinar, o Zé Ricardo foi pro Japão. Isso. Então o Vasco sem técnico estava melhor do que o Vasco com técnico. Mas enfim, isso não justifica, né? Perdemos, aceitamos e vamos passar aqui os resultados. A rodada foi aberta com Operário 0 e Sport 0. Resultado bom também, porque o Sport está, né, beirando ali. Criciúma 1, Ponte Preta 1, lá no Heriberto Rous. Vila Nova 1, CSA 2, Vila Nova perdendo dentro de casa. Ituano 0, Madureira 0, Londrina. CRB 1, Brusque 1, Grêmio 3, Tombense 0. Pararam a Tombense. E pararam bem. Pararam na hora, né? 3 gols, jogo dentro da arena do Grêmio. O Grêmio não tomou conhecimento da Tombense e sapecou 3-0 na poderosa Tombense, que vinha num ritmo avassalador. Sampaio Corrêa 3, Vasco 1, Guarani 0 e Bahia 2. O Sampaio Corrêa ganhou do Vasco de 3-1. Tá? Tudo bem, eu aceito. Guarani perdeu dentro de casa pro Bahia de 2-0. Náutico perdeu dentro de casa para Chapecoense de 2-1. E fechando a rodada ontem às 16 horas no Mineirão, Cruzeiro 2, Novo Horizontino 1. Esse foi um jogo que eu assisti. Um jogo muito legal, né? O Novo Horizontino, que é uma SAF, pra quem não sabe, né? É um clube empresa. E é aquele time, cara, que não se acanha frente a um grande não. Já ganhou do Vasco de 2-0 lá na casa deles. E ontem jogando contra o líder, jogando contra o Cruzeiro, que é líder, embalado, fora de casa. Fez um jogo bastante legal contra o Cruzeiro. Não foi equilibrado, mas fez frente ao Cruzeiro. Não é aquele time que apanha e acusa o golpe, né? Foi um belo de um jogo. Parabéns às duas equipes. E o Cruzeiro, campeão do primeiro turno simbólico, né? Isso. Com propriedade. Precisamente terminou a rodada 7 pontos à frente do Vasco, que perdeu de 3-1. Vou falar de novo para você não ficar triste. Isso. E o que esperarmos desse Cruzeiro, hein, Juliano? Praticamente, né, vai conseguir a vaga aí já, né, pra Série A. É meio que inevitável, né? Meio que inevitável. E o Cruzeiro vai voltar, né? Depois de muitos anos na segunda divisão, como eu falei pro Bravo outro dia, né, e ele não gostou. Bravo que não está aqui hoje porque está de férias. Isso. Não tem como se defender, então palavras ao vento serão revoltadas pela outra brisa. Que beleza. Eu só tentei achar aqui onde está o Madureira que você achou aqui, eu não sei aonde. Foi um equívoco. Então tá certo. Foi um equívoco. Madureira tá lá no Rio de Janeiro, deixa ele quietinho. Perdão ao Londrina. Passa pra gente a classificação. Tabela de classificação, né? Cruzeiro 41, líder isolado. Isoladíssimo. Vasco 34 em segundo, em terceiro lugar.
o Bahia com 33 e em quarto o Grêmio com 32. Só te cortando, Juliano, peço perdão. Segundo, terceiro e quarto lugar, 1 ponto entre diferença. De diferença. 1 ponto de diferença do Vasco ir pro Bahia e 1 ponto do Bahia para o Grêmio. E que coisa, né? Times tradicionais da Série A, né? Times tradicionais. Vasco, o próprio Bahia, né? Que já foi campeão brasileiro. O próprio Sport também, que foi campeão de 87, vamos deixar isso bem claro. Campeão de Copa do Brasil. Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 87. Que está ali beliscando, né? Está a 6 pontos agora do G4, né? O Grêmio abriu uma diferença, vantagem. Mas também é um time tradicional. Os 5 primeiros times aí. Isso. Depois vem Sampaio Correia com 25, a Tombense com 25, Criciúma e CRB 24, em nono, ou melhor, em décimo, Londrina com 23, Novo Horizontino 23, com 21 pontos, Brusque e Chapecoense. Depois o Operário aparece com 20 pontos, Ituano com 19 e a Ponte Preta com 19. Aí abre a zona da degola, daqueles que não gostariam de estar ali, né? E tem o risco de cair para a Série C, vindo a ser prováveis adversários do Pouso Alegre. Se Deus quiser. Se o Pouso Alegre subir, e há de subir, vamos torcer. CSA, 19 pontos em 17º, em 18º, o Náutico com 18 pontos, o Guarani tem 17 e lá na lanterna o Vila Nova em 20º lugar com apenas 13 pontos. Essa foi a rodada, as informações da Série B. Embolado. Tirando o líder ali. Isso. O segundo, terceiro e quarto lugar embolados e depois um pouquinho mais abaixo, né, a 6 pontos abaixo ali, do quinto para baixo, embolado, igual a Série A. Será que estamos tendo a melhor Série A e Série B de todos os tempos? Quem sabe, né? Tá equilibrado. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que agora eu e o Juliano vamos tomar uma aguinha. Não saio daí, que já a gente está de volta com o Câmara Esportes. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, um grande amigo meu, ele precisava de uma doação em massa de sangue. A gente via o sentimento dele de retorno, de gratidão, das pessoas poderem fazer aquilo ali por ele. Todas as vezes que eu vou doar sangue, eu estou doando um pouco da minha vida para as outras pessoas. O sangue é vida. É algo maravilhoso você saber que você pode ajudar alguém só com o seu sangue. Quando você sabe que cada doação que você faz, você pode salvar 4 pessoas. Não é 1 nem 2, são 4 pessoas. Eu tava recebendo medicação e era aquele soro gelado correndo na veia. E aí, de repente, entra assim, algo assim que se sente mais grosso entrando e quente, muito quente. Você sente assim que tem vida entrando ali. E a primeira coisa que eu pensava assim, quando eu melhorar, eu quero segurar meu filho no braço e quero amamentar ele. Eu só pensava nisso. Que eu queria dar de mamar pra ele, segurar, sentir ele aqui. Chega a me arrepio. Era só o que eu queria. Todo dia acorda é uma chance nova de fazer tudo diferente e aproveitar de novo. Do estado que eu já cheguei no hospital, necessitava da transfusão de imediato, né? Que era para normalizar um pouco a situação. Por causa de uma doação de sangue, eu tive a oportunidade de continuar vivendo. Eu sou portador de anemia falciforme. Eu tiro boa parte do meu sangue e tomo um outro sangue novo. Por conta dessa troca de sangue, né, eu tenho uma vida normal. Ali foi o início de tudo, ali foi uma segunda chance. Essas bolsas de sangue salvaram a minha vida. Sou muito grata. Dar sangue para uma pessoa que você não conhece, se tirar do teu para botar para outra pessoa, dar a vida para outra pessoa da sua vida, é amor demais, gente. Pela vida agradeço todos os dias. Todos os dias. É amor. Você doa sangue, você doa vida, você doa amor. Se eu posso, eu vou lá e dou. Se alguém precisa, eu tô aí pra isso. Faça como eu, doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Você
Você percebeu que a TV Câmara está com muito mais notícias? Esse é o seu canal com a Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Na TV Câmara você encontra a transparência e democratização da informação pública. TV Câmara de Pouso Alegre, a TV feita pra você. E quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Tá sabendo? O TSE tá com um canal no Telegram. Lá você fica por dentro de todas as informações sobre as eleições e não cai em nenhum boato. Para entrar, aponte sua câmera para o QR Code que aparece na tela ou pesquise por Tribunal Superior Eleitoral no app. Viu o check azul? Certinho. É só clicar em entrar. Já somos mais de 200 mil no canal. Vem você também! Câmara Esportes de volta e já vamos para o giro de notícias. De volta, giro de notícias. Juliano, parece que um gigante está acordando. Um gigante está acordando. Será o gigante que vai? Seria o Super Barcelona? Será que vai? Parece que agora vai. É viu? que numa semana aí anunciou 4 feras aí de uma vez e só gente de peso, né? Quem que puxou a fila? Franck Kessié, volante que estava se destacando, né, no Milan, foi contratado pelo Super Barcelona. Ele veio em fim de contrato, né? Sem custos, apenas a bagatela do salário. Então é aquele famoso achado, né? Isso. Se destacou bem na temporada passada pelo Milan, titular absoluto, foi campeão da Liga Italiana. Então, ótimo reforço. Quem sabe o futuro Sérgio Busquets, Barcelona, né? Porque o Sérgio Busquets daqui uns tempinho vai aposentar, né? E também falando em defesa, Barcelona anuncia também a zero custo, fim de contrato, Andreas Christensen. O dinamarquês, bom zagueiro, viu? Era zagueiro do Chelsea, veio a custo zero. Mais também, um aí pra lista, né? Para reforçar a zaga ali com o Gerard Piqué. Isso. Quem veio também tem brasileiro. Brasileiro, atacante vindo do Leeds United, o Rafinha. O Rafinha atacante que vai jogar. De seleção. Chegou por 58 milhões de euros. Aí teve que desembolsar, né? Não desembolsou nos outros dois, mas desembolsou no Rafinha. Ao meu ver, se rendeu o que rende na seleção e rendeu no Leeds, valeu a pena o investimento. Valeu a pena e... lembrando que tem mais um atacante. Rafinha vem para ser titular. O Rafinha, esse aqui a gente deixou por último, antes de falar dele. O Rafinha, ele tinha propostas do Arsenal e tinha inclusive uma proposta do Chelsea, que era maior que essa do Barcelona. Mas o sentimento, o rapaz quis ir jogar no Barcelona. Então ele vai seguir os famosos R's brasileiros que passaram pela Catalunha. Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Romário e agora o Rafinha. A gente torce porque se ele jogar bem, se ele se der bem, é bom pra gente da seleção, porque a gente tá em ano de Copa. Isso. Não é tá isso? batendo a porta aí, na verdade. Tá batendo né? a porta. Nós estamos aí meados de julho, né? Então... A Copa é logo ali. Praticamente em novembro já começa a movimentação. A Copa é logo ali. A Copa é logo ali. E agora, Juliano, até então a cereja do bolo Isso. da Barcelona, é nada mais, nada menos que o Roberto. Isso. Mas Roberto quem? Robert Lewandowski. Lewandowski, polonês, ganhou tudo na carreira, 2 vezes melhor do mundo, cansado dos ares alemães, né? Porque antes do Bayern também já jogou no Borussia Dortmund. Foi anunciado hoje de manhã,
foi integrado ao elenco hoje de manhã em Miami, na Flórida, onde o Barcelona está fazendo a pré-temporada. É o Super Barcelona. É o Super Barcelona. Kessié, Christensen, Rafinha, o Lewandowski e Companhia Limitada. Companhia Limitada. Segundo o jornal El País, né, que é o jornal esportivo mais bem conceituado da Espanha, a negociação deve alcançar os 60 milhões de euros, cerca de 326 milhões de reais e 900 mil. Mas, inicialmente, a imprensa espanhola afirmava que isso ia gerar em torno de 50 milhões, ou seja, o Barcelona gastando mais do que devia, mas também por um cara que pode entregar isso ou mais. Isso, aquele investimento a longo prazo, né? Lembrando... Vai ter a questão do marketing, vai ter a questão das vendas de camisa, né? É aquele jogador que chama a torcida, chama né? Chama a torcida, chama patrocínio. Né? Com certeza. Lembrando que, além desses, principalmente o Rafinha e o Lewandowski, né? Quem mais temos no ataque? Aubameyang, temos o Memphis Depay. Então, eu tô curioso para ver o que o Xavi vai fazer. Temos um excelente técnico na beira do gramado também, né? Se o Xavi for 40% técnico do que ele foi de jogador... Esquece. Já... É Super Barcelona mesmo. Isso. Vamos aguardar aí para ver. Né? Agora, passando da Espanha, vamos para a Inglaterra, porque o Chelsea também perdeu o zagueiro, mas já contratou outro. E quem foi Koulibaly, senegalês, veio do Napoli, ótimo zagueiro, excelente zagueiro, uma marcação muito forte, uma força física muito exuberante, vamos dizer assim, é um excelente zagueiro. Eu particularmente gostaria de ter ele no meu time. Uhum. E começa a dança das cadeiras, né, Juliano? Isso. O Chelsea anunciou ele e também anunciou Raheem Sterling, vindo do Manchester City. Saiu de um grande, entre aspas, da Inglaterra e foi jogar em outro grande. Isso. E agora vindo para o Brasil. Para o Brasil, o Juliano, Corinthians. fala aí do seu time. O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a volta do zagueiro, o xerifão, na verdade, ele era conhecido como General Fabian Balbuena. Excelente contratação. Uma bela dupla de zaga pro Gil. Isso, estava no Corinthians, jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro, né? Na temporada de 2016, 2017, ele marcou, né, época no Corinthians, é um ótimo jogador, zagueiro que sempre vai para frente, faz gol de cabeça. Ótimo reforço. Né? Estava no Dinamo de Moscou, da Rússia, e aí abre aquele precedente da FIFA, né, que o jogador ele pode pedir transferência antes do vencimento do contrato. Então o Balbuena ele chega ao Corinthians para jogar por uma temporada, Guilherme. Ótimo reforço, hein? Ótimo reforço. E ainda aí, mais um cara que já tem história com o clube, né? Se identifica com o clube, fica tudo mais fácil, né? Aí fica mais fácil. E vamos tem reforço também no Rio de Janeiro. O Vasco. No meu Vascão. O Cria está de volta, é isso mesmo. Quinta-feira passada, sexta se eu não me engano, o Vasco anunciou a volta do Alex Teixeira. Alex Teixeira, que é jogador da base do Vasco, mas a apresentação foi feita de forma formal hoje, né, nessa segunda-feira ao meio-dia, junto com uma coletiva de imprensa. Ótimo reforço também para o Vasco. Isso. Atacante de 32 anos, tá fininho, tava no Besiktas da Turquia, tá em forma, tá fininho. Então ele disse que joga em qualquer lado ali do ataque, seja no meio, na ponta esquerda ou na ponta direita. Ele disse que veio para ajudar o Vasco. Tanto que ele entrou na sala do diretor do Vasco para bater aquele papo, né? Aquela primeira conversa, ele viu a papelada e falou assim: eu não quero saber o que tem aí. O que você me der, eu vou assinar. Olha só. Isso é amor à camisa. Amor à camisa, né? Isso é bom. Tanto o Balbuena voltando, o Alex Teixeira voltando pro Vasco também, jogadores que se identificam com o clube, né? Tem uma história com o clube. Isso acho que é uma motivação a mais para
pro rendimento do atleta no clube, né, Juliano? Isso, com certeza, né? E vamos ter decisões pela frente aí. No caso do Corinthians, por exemplo, vai ter Libertadores. Sim. Um dos jogos que vão ser um dos mais aguardados, já está sendo um dos mais aguardados, né? Contra o Flamengo, né? Por ser as duas maiores torcidas do Brasil. Um reforço de peso aí. Um reforço de peso. Tá chegando também Yuri Alberto, que ainda vai estrear no Corinthians, né? E o Flamengo também movimentando com Cebolinha, que nós já falamos aqui. Com Vidal também a gente falou, possivelmente Alex Sanches, né? Que o Vidal tá ali na orelha falando. Isso, vamos aguardar aí, porque... aguardar, e toda novidade no mercado da bola a gente traz aqui para vocês no Giro de Notícias, não é isso, Juliano? Isso mesmo, Guilherme, e agora? É hora do conhecimento ilibado. Já? Já. Vamos nessa. Passou então. rápido hoje, né? Hoje passou rápido o programa. E a parte do conhecimento ilibado é com o crânio da mesa. Juliano Finamur, o nosso historiador. E o que você trouxe pra gente hoje, Juliano, de curiosidade? Guilherme, hoje é uma curiosidade mesmo. Eu acho que até você vai gostar. Vai achar curioso, né? Você nasceu em que ano, Guilherme? 1994. 94. Ano do? Tetra. Ano do Tetra. Ontem fez 28 anos do último jogo daquela Copa. Brasil. A primeira disputada, decidida nos pênaltis da história. Brasil e Itália. Brasil e Itália. Nós vamos falar das curiosidades hoje, Guilherme, de um jogador, um dos que mais deram alegria para o torcedor brasileiro. Roberto Baggio? Roberto Baggio. Esse deu alegria. Ele deu alegria para os brasileiros. Recapitulando um pouco, você que nasceu em 94, para os mais jovens que assistem a gente, né? O Brasil estava há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Certo. A seleção era muito contestada. O Parreira, né? Era contestado na época, recebia muitas críticas. A seleção, embora tivesse Bebeto, tivesse Romário, não era conhecida como a seleção que tinha aquele craque que decidia. A própria seleção era um conjunto. Ela teve dificuldades para se classificar para a Copa de 94, do Mundo, né? Teve que chamar o Romário lá de última hora. Mas assim, quando a gente fala, igual ontem, né? Muito na internet se falou, teve fotos, vídeos do Baggio errando o pênalti. E a gente fica... Me lembrou o Benedetto. Lembrou o Benedetto. Queria falar. Imagina como que deve ter ficado a cabeça do Baggio naquela época, pós-Copa. Ele, recentemente, né, alguns anos, ele deu várias entrevistas, inclusive para a TV Globo, para a ESPN, onde ele contou um pouquinho o que foi o Baggio, né? Um atleta aí, grande vencedor de vários campeonatos. Ótimo atacante, meio-campista. O craque da Copa da Itália em 94, mas que errou o último pênalti e ficou marcado na história. Sim. O Baggio diz que até hoje ele tem pesadelos com esse dia. Até hoje. Final de Copa do Mundo, Brasil, até então maior campeão. Cláudio ali... Trafarel na frente. Isso. É claro que o cara ia tremer. E ali, quem ganhasse aquela disputa de pênaltis era a seleção tetra. Com mais títulos, o Brasil, né? Era tri, a Itália era tri. E um detalhe agora, antes só de concluir a respeito do Baggio, Guilherme. Esse jogo, ele aconteceu lá em Pasadena, nos Estados Unidos, ao 12:30. Nossa. A FIFA colocou o jogo um calor de mais de 30 graus. Gostoso pra jogar. Aí o jogo vai pra prorrogação, 0-0. Romário teve chance de fazer gol na prorrogação. A bola passa perto da trave. O Mauro Silva chuta de longe. O Paliuca quase faz o frango da Copa. Quase entrega. A bola esse bate, lance eu me recordo bem. Esvala da mão dele, bate na trave. E o gol não saía. O Roberto Baggio teve chance, o Massaro, Tafarel defendeu. E o jogo foi para os pênaltis. Na cobrança de pênaltis... Aconteceu o acontecido. Primeiro o Baresi começa errando. O Márcio Santos, zagueiro do Brasil, também erra. Frank Baresi também, outro excelente jogador italiano, né? Depois o Romário faz o primeiro gol brasileiro, batendo a bola na trave e entrando.
Dunga, contestado Dunga, acaba fazendo o gol. Todo mundo achou que o Dunga ia errar o pênalti. Inclusive ele faz o gol e comemora muito, Comemora muito. Aquela sensação de alívio. Ele e o branco, o Tafarel defende o pênalti e chega o pênalti tão esperado. De Roberto Baggio. Roberto Baggio. E em uma das entrevistas, essa curiosidade de hoje, perguntaram para o Baggio o que passou pela cabeça dele naqueles dias. E ele falou que naquela semana, após errar o pênalti, ele falou que sentiu umas sensações muito estranhas. Ele achou que estava pirando. O que será, hein? Né? E o Brasil, ele ganhou aquela Copa. Foi tão emocionante, o Brasil fazia 24 anos que não ganhava a Copa, mas o Brasil passava por um momento traumático com a perda do Ayrton Senna. Sim. Né? Estava bem recente, um mês e pouco, né? Antes, o Senna morreu no dia 1º de maio e a Copa foi decidida no dia 17 de julho. E o Baggio, ele fez 2 declarações, né, sobre brasileiros. Ele falou que ele era fã do Zico. Gostava, aprendeu a jogar bola vendo vídeos do Zico. Mas ele era fã também do Ayrton Senna, né? Que tinha deu um presentão pouco pra antes. gente, então, né? Sensibilizou. E o Baggio falou, Guilherme, que ele tentava buscar naquela semana uma explicação. Ele falou, eu podia ter errado o pênalti, chutado pra fora, mas não tão alto, não de forma tão errônea como foi. E ele falou que em determinado momento ele imaginou, se não foi uma coisa transcendental, se não foi o Ayrton Senna que fez ele perder esse pênalti. Coisa da cabeça dele, meu Deus, né? que desculpinha. Então, ele falou, será que o brasileiro não merecia estar feliz depois de tanta tristeza? O brasileiro não podia deixar passar daquele momento? E ele falou que pensou nisso uns 5 dias após o erro. Agora a gente vai imaginar, né? Para ele pensar tudo isso, imagina o sofrimento que não foi, né? Com certeza, e que né? deve ser até hoje. A né? pressão, o que tava valendo envolvido ali, O né? último É um final lance. de Copa do Mundo, né? O último lance. O Baggio, se ele fizesse aquele pênalti, o Brasil teria mais uma cobrança ainda, né? Sim. O Brasil estava na frente, o Brasil teria a decisão nas mãos, nos pés do Bebeto. Bebeto bateria o último pênalti, não foi necessário. Graças a Deus. E o Baggio, eu lembro direitinho, né? Aí foi em Pouso Alegre, foi aquela festa na avenida. Na época, as comemorações aconteciam na Avenida Doutor Lisboa, ali no início da avenida. Caminhão de som, trio elétrico, e varou a noite, né? E a cidade inteira com carreata, uma sensação assim que as pessoas... muitos, né, nunca tinham visto, igual eu nunca tinha visto assim, o Brasil ser campeão da Copa do Mundo, da maneira como foi, né? Foi um momento fantástico. Mas aí algumas curiosidades, tanto da final, de horário de jogo, mas principalmente do que passou pela cabeça de Roberto Baggio. Do Roberto Baggio. Principalmente o apartamento brasileiro que foi alugado na mente de Roberto Baggio. Envolvendo até o Ayrton Senna, né? Coitado do Senna. Mas é isso aí, gente. Muito legal essas curiosidades, ainda mais no aniversário, né? Pós-aniversário do Tetra nosso, Tetra 28 anos. E continuando, ainda falando de Tetra, né? Tem mais um quadro. Tem mais um quadro, que é Narrações Inesquecíveis. Narrações inesquecíveis, como já dito, vamos ainda bater dessa tecla. 28 anos do Tetra. E Juliano, nós temos também um momento que não é muito lembrado, né? A imagem da Copa de 94 por nós é o Galvão gritando agarrado no Pelé, né? Isso. Mas nós tivemos um jogo contra os donos da casa no dia do maior feriado para eles, que também deu problema, né? Isso, ficou um pouco ofuscado, né? Mas só quem lembra dessa Copa aí sabe o quão difícil foi ganhar no calor norte-americano dos Estados Unidos no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. O maior feriado, né, do país americano. Os Estados Unidos fazendo a primeira Copa do Mundo, né? E caiu com o Brasil nas oitavas de final. Gol? Gol. Antes do gol, só mais um detalhe. Diga. Naquele jogo difícil,
que a bola não entrava, aquele jogo que você fala, nossa, será que vai pro pênalti? O Brasil tinha o trauma de 90, 4 anos antes, quando chutou pro gol contra a Argentina e acabou sendo eliminado nas oitavas de final. E naquele jogo o Leonardo, ele de uma forma assim, meio que reconhecível, né, de que era o jogador Leonardo, lateral esquerdo do Brasil, ele dá uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos, acaba sendo expulso, sai de campo chorando, né? Depois, mais tarde, ele vai até o hospital pedir desculpa, né, pro jogador que, se eu não me engano, quebrou o maxilar, né, nessa cotovelada. O Brasil fica com 1 a menos. Os Estados Unidos tinham nomes ali que se destacavam naquela Copa, por exemplo, o goleiro Meola, o zagueiro Lalas, né? Lalas, que era um roqueiro, tocava guitarra e jogava futebol, hoje é comentarista da TV americana. O Inaldo, né, também jogador dos Estados Unidos. Mas o baixinho Romário achou o seu companheiro Bebeto do lado direito. O Bebeto acabou passando a defensiva dos Estados Unidos e fazendo 1 a 0, classificando o Brasil. Então nós vamos ouvir agora na voz de Galvão Bueno: Brasil 1, Estados Unidos 0, eliminado, gol de Bebeto. Lá vem Brasil, cadê o gol? Romário, parte baixinho, a esperança é sempre você. Vai Romário, acredita, faz Bebeto, gol, Brasil! É do Brasil! Assina Bebeto! Bota o seu nome nesse gol sofrido! Bota o seu nome nesse gol chorado! Bota o seu nome nesse gol que talvez possa levar o Brasil para as quartas de final! Aconteceu porque Romário mostrou que jogador brasileiro joga assim! Que jogador brasileiro vai para cima do adversário! Vai pintar, vai driblar, vai arriscar! Não é tocando de lado e dando bico na bola. 1 a 0 Brasil, Pelé! Nós dizíamos, e eu disse que o baixinho estava vindo buscar, você viu, veio de trás, porque está difícil lá na frente, tocou bem pro Bebeto, e o Bebeto já estava merecendo, porque desde o primeiro jogo que ele merecia o seu gol, e veio na hora que precisava. É isso aí, Juliano. Se não bastasse o jogo chorado, isso. O gol também tinha que ser chorado, o gol né? Tinha que ser chorado. Devagarzinho rolando, né? Pra quem tá quem nos acompanhando pela TV, teve oportunidade de ver. Você que está nos ouvindo na rádio, procura aí, joga no YouTube, Brasil 1, Estados Unidos 0 na Copa de 94. Você vai conseguir ver esse lance. Brasil com 1 a menos, jogo chorado, o gol tinha que ser chorado também. O gol tinha que ser chorado, o Bebeto não acredita, ele faz o gol, vai abraçar o Romário e fala aquela frase: Eu te amo, Romário. Né? Muito legal essa seleção, muito deixou legal. Saudades. A química que esses dois tinham no ataque também, né? O Romário em várias entrevistas já disse que a melhor dupla de ataque dele foi o Bebeto. E ele jogou com o Romário. Jogou com o Ronaldo, jogou com muita gente grande aí, né? Mas não tem como, né? Os caras decidiram uma Copa do Mundo. Isso. Não tem nem como. O Brasil, ele passa as oitavas de final, né? Aí se destaca o Branco, que era coadjuvante, era reserva do Leonardo, acabou ganhando posição, porque o jogo seguinte seria um jogo que nós já mostramos gols aqui também, seria um dos melhores jogos da Copa. Para mim foi o melhor, que foi Brasil e Holanda, né? Tafarel também inspiradíssimo. Tafarel inspirado, Branco fazendo gol de falta e ali decretando a sua posição de titularidade na seleção. Foi uma Copa realmente inesquecível, né? Até a gente falou aqui o trauma que o Brasil vivia com a perda do Senna. Foi um momento marcante para quem viveu aí a Copa de 94, Guilherme. Isso aí, muito legal, muito bacana. Essas curiosidades a gente trazendo de volta à tona nos dias atuais. Não é isso, Juliano? Isso mesmo. E assim nós vamos findando o nosso programa, para a tristeza de muitos.
é hora de dizer tchau. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos ouviu. Continue com a nossa programação. A gente se despede daqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tchau, tchau. Não é isso, Juliano? Isso mesmo. Voltaremos na próxima segunda, às 8 da noite, pela Rádio Legislativa e às 9 pela TV Câmara, canal 18.2. Um abraço e uma boa semana para todos. Tchau, tchau.